Vamos lá, essa primeira parte da aula um de Fundamentos da Ciência do Solo. E nessa primeira aula, que eu estou fazendo um teste para ver como é que fica, é a aula que fala de rochas, tá? E então a gente vai estar começando aí falando de alguns conceitos básicos, tá? Então deixa eu pegar aqui minha apresentação da aula um e vocês vão me seguindo aí, tá? Seguindo aqui a nossa aula, para que todos entendam, dentro de Fundamentos da Ciência do Solo, tem duas áreas da ciência que são abordadas. Primeiro, a pedologia, que trata do estudo da origem, da morfologia, distribuição, mapeamento, classificação dos solos. E também a área que é chamada de defologia, que estuda o solo do ponto de vista da utilização pelas plantas. Então, fundamentos de ciência do solo envolve essas duas sub-áreas, podemos dizer assim. E para começar, qual é o conceito de solo? Tá? Segundo Vieira, 1975. Solo é uma superfície inconsolidada. Quando você fala inconsolidada, não é um material duro, tenaz, é um material que solto, friável, que recobre aí as rochas, a superfície terrestre e que garante a manutenção da vida animal como da vida vegetal. O solo ele é constituído de camadas ou horizontes que têm diferenças o quê? Nas suas propriedades físicas, químicas, mineralógicas e biológicas que vão se formando e se desenvolvendo de acordo com o tempo. Essas transformações ocorrem devido aos fatores de formação do solo que a gente vai falar posteriormente, mas sobretudo o clima e os organismos ou atividade biológica que são considerados fatores de formação ativo. Nesse slide eu mostro assim uma etapa para formar as etapas, né, de formação do solo. Então você vê na figura um leito leinoso, ou seja, a rocha, esse material de origem, ou a gente alguns chamam de rocha mãe. Esse material começa a sofrer o que? Desintegração, quebramento físico, tá? Junto, né? Embora a gente explique assim separado didaticamente, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Associado a essa desintegração, nós temos o que? Atividade biológica agindo sobre as rochas, incorporando matéria orgânica e gerando a nossa primeira camada horizonte, que a gente chama de horizonte A. Com o processo de evolução, surge então o quê? Um solo com horizonte A, horizonte C e sobre a rocha. Com o avanço do processo de intemperismo, surge um outro horizonte. Então, um solo mais maduro, ele possui o que? Horizonte A, horizonte B, horizonte C e a rocha. Mais para frente, em outro assunto, nós estaremos falando sobre horizonte diagnóstico. Na grande maioria dos solos, o horizonte B é o horizonte diagnóstico. Ele é diagnóstico porque é nele que a gente consegue, de fato, classificar o tipo de solo que a gente está estudando, tá? Essa imagem mostra aí um pedaço, né, de um material de origem que é um tipo de rocha. E vocês podem perceber muitos tipos de rocha, você consegue ver a variação de cores, cores mais escuras, pretas, cores mais claras, brancas, amareladas, acinzentadas. Cada um, cada tipo de cor representa um tipo de mineral presente nessa rocha, tá? Então uma rocha é composta de minerais e os minerais são compostos de quê? Elementos químicos. Existem três grandes grupos de rochas que vocês com certeza já ouviram no segundo grau: rochas magmáticas ou rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Nosso primeiro grupo de rocha formador dos solos são chamadas rochas magmáticas, tá? Então, o próprio nome já sugere magmática vinha o quê? Do magma. Só que esse magma, dependendo do processo de formação dele, ele recebe diferentes classificações. Então, só por aqui, por essa imagem, você consegue ver um tipo de magma que se solidifica na superfície e um outro tipo de magma que se solidifica abaixo ou em profundidades da superfície do solo, né, da superfície terrestre.
E só que há uma distinção de dois tipos de rocha diferentes. Dois tipos de rochas magmáticas. Um basalto, bem clássico, e um granito. O primeiro tipo de classificação, vamos lá, diferentes tipos de classificação de rochas ígneas. O primeiro tipo de classificação é chamado de acordo com a profundidade da formação. E então vocês já ouviram, com certeza vocês já ouviram, que eles são classificados em quê? Em rochas vulcânicas ou extrusivas ou rochas plutônicas ou intrusivas, tá? O próprio nome já é sugestivo. Vulcânica está ligado o quê? Ao magma, a erupções vulcânicas. É esse material que vem na superfície do solo e começa o quê? A se solidificar, resfriar e se consolidar, né? Se transformar de forma tenaz, tá? Como acontece esse esfriamento, é como se fosse um choque térmico, tá? Tá só exemplificando. Esse material atinge a superfície, então o endurecimento dele, a consolidação dele é bem rápido, que vai gerar propriedades distintas do outro tipo de rocha magmática, que são as intrusivas, que se solidificam que mais lentamente, em maiores profundidades. Esse tempo de resfriamento e de consolidação também geram rochas com características diferentes. Então, mais uma vez, você vê ali, ó, o basalto como um tipo de rocha magmática vulcânica extrusiva e o granito como um tipo de rocha plutônica intrusiva. Então, aqui, ó, resumidamente, aqui, ó, intrusiva, resfriamento lento, extrusiva, resfriamento rápido. Intrusiva gera o que? Minerais grandes e extrusiva, minerais pequenos. Lembra desse processo de consolidação mais rápida e mais lenta? No processo mais lento, dá maior tempo para que os elementos químicos, os minerais, se consolidem ou se agrupem em grupos de afinidade. E até formando o quê? Minerais maiores. Por isso você consegue aí observar, tá? Nas extrusivas, como a consolidação é mais rápida, tá? A formação dos minerais são bem menores, que vão gerar outros tipos de características que a gente vai falar mais à frente. Segundo tipo de classificação de rochas magmáticas é de acordo com o teor de sílica, né, ou teor de silício. Antigamente, né, se acreditava que a acidez ou a basicidade de uma rocha, que está relacionada ao pH, que tem uma variação de escala de 0 a 14, tendo o 7 como pH neutro. Então, antigamente, se acreditava que a sílica estava associada a essa mudança de pH, essa mudança de acidez, tá? Mas se descobriu posteriormente que nada, não havia nenhuma correlação. Mas como o nome ficou, então até hoje a gente continua chamando esse tipo de classificação de rochas ácidas, intermediárias, básicas e ultrabásicas. Esse tipo de classificação você pode ver, de acordo com os slides, que o quê? Por exemplo, rochas ácidas, ela tem um teor maior de quê? De sílica, de 65 a 80%. E como você tem ali o exemplo, o granito. Eu vou pegar um outro ali extremo, né? Eu vou dizer um extremo, que seria a rocha básica, que tem de 45 a 54% de sílica, ou seja, um teor menor de sílica. Sabendo que o teor de sílica e o teor de ferro presentes nessas rochas, eles são inversamente proporcionais. Um solo que tem alto teor de sílica tem baixo teor de ferro, e um solo que tem elevado teor de ferro tem baixo teor de sílica. Aqui só um quadro esquemático, tá? Só para você visualizar melhor, que você vê o magma. Pode gerar o que? Uma rocha basáltica, pode, ou básica, né? Ou pode gerar uma rocha intermediária, que tem proporções ali quase que parecidas ou iguais, e as rochas ácidas, onde tem a maior proporção de sílica, tá? Então você vê pela figura, tem os exemplos clássicos, né? Basalto, o granito, que eu estou sempre citando aqui, mas eu queria chamar atenção aqui, ó, para o ponto ali, ó, direito do nosso slide, que você vê ali, ó, o gabbro, ele é um equivalente plutônico do basalto. Lembra que o basalto é uma rocha o quê?
Uma rocha extrusiva, magmática extrusiva, que se consolidou o quê? Rapidamente. Mas também nós temos o que? O gabbro, que é uma rocha equivalente do ponto de vista da sua estrutura, do ponto de vista da sua mineralogia, mas só que foi uma rocha formada de origem plutônica. Então, gravem bem esse nome. Quando eu perguntar o que são rochas correlatas ou rochas equivalentes, são rochas que têm o quê? Uma característica físico-química e semelhante. E o que que isso quer dizer? Que eu posso ter rochas diferentes gerando o quê? Filhos, eu vou chamar de filhos, gerando solos iguais. Por que que elas podem gerar solos iguais? Porque a sua origem, o seu DNA, a sua base mineralógica é bem parecida, tá? E aí nós temos aqui, ali também, nós temos o diorito, que é o equivalente vulcânico do andesito, que é uma rocha aí, plutônica, e para o granito nós temos essa rocha correlata ou equivalente, né, plutônico, o riolito. Tá? Então, mesmo sendo rochas de formação diferente, podem gerar solos iguais, se todos os fatores cooperarem para isso. Tem um outro tipo de equivalência ou correlação que eu vou falar posteriormente. Terceiro tipo de classificação de rochas ígneas, tá? É de acordo com a cor. E os nomes também são bem sugestivos. Ali, ó, você tem a mesocrática, que é o intermediário, mas olha só, tem a leucocrática. Quando eu falo leucocrática, o que que você lembra? De leucócitos, que são o quê? Os glóbulos brancos, né? E você vê ali, ó, as últimas ali, ó, as máficas, também chamado de melanocráticos. Te lembra o quê? De melanina, ou seja, tecido ou superfície mais escurecidas, tá? Quem é que gera esse escurecimento das rochas? A presença de ferro e magnésio. E em contrapartida, o que gera uma rocha mais clara, mais leucocrática? A presença de sílica, tá? Então eles são, como eu estou falando, eles são inversamente proporcionais. Quarto tipo de classificação de rochas ígneas ou magmáticas é de acordo com a granulometria, ou seja, o tamanho dos grãos, ou também chamado de textura da rocha, tá? Não confunda textura da rocha com textura do solo, tá? Estamos falando de rocha, material de origem. A primeiro tipo de acordo com a granulometria, é chamado de quê? Fanerítica ou grosseira, na qual você consegue observar a olho nu os diferentes tipos de minerais. Lembra daquela imagem que eu mostrei anteriormente? De um granito que você vê cores amarronzadas, pretas, brancas, amareladas, ou seja, são faneríticas. A média, que seria o intermediário ali, tá? Que você consegue observar moderadamente a olho nu, e tem as afaníticas, né? Ou finas, na qual é impossível observar a distinção dos minerais a olho nu presentes nessa rocha, tá? Aqui só uma imagem esquemática mostrando que é os diferentes tipos de magma. Que forma basalto, magma que forma o riolito, o andesito, outro tipo de rocha magmática basáltica, ou seja, de acordo com o seu ambiente de formação, gerando rochas diferentes, com características diferentes e, consequentemente, vão gerar solos, né, diferentes após o processo de temperismo, o processo de pedogênese, que eu falarei em outras aulas. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas até agora eu falei dos 4 tipos de classificação das rochas magmáticas ou rochas ígneas. A classificação de acordo com o ambiente de formação ou a profundidade, a classificação de acordo com o teor de sílica, que é chamado de rocha ácida, rocha básica ou ultrabásica, a classificação de acordo com a cor, que aí você tem rochas leucocráticas, mesocráticas e melanocráticas, e a classificação de acordo com a granulometria. Aí você tem os extremos,